Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte do programa Sport TV News, tá bom? A gente vai estar vendo ali o ex-jogador Alex, juntamente com os demais comentaristas, falando a respeito da partida entre Brasil e Japão, né? A gente já entrou no mata-mata na Copa do Mundo e o Brasil vai estar enfrentando aí o Japão amanhã, tá bom? A gente vai estar vendo aí tudo a respeito desse jogo, a escalação da seleção brasileira, tudo isso a gente vai estar acompanhando aqui nesse vídeo. Mas antes, peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A falar sobre o jogo de amanhã da nossa seleção contra o Japão. Essa seleção japonesa conta com uma das melhores gerações da história e essa evolução tem um pouquinho da digital do futebol brasileiro. Alguns desses jogadores ainda engatinhavam quando o Japão enfrentou a seleção brasileira pela última vez numa Copa do Mundo. E a geração de hoje chega com uma outra bagagem 20 anos depois. Naquele elenco de 2006, a grande maioria dos convocados atuava na própria liga japonesa. Já na equipe atual, quase todos estão em clubes da Europa, que é o centro do futebol mundial. Só 3 jogam em times do Japão. Os 2 goleiros reservas e um veterano, que voltou ao país para encerrar a carreira e já fez história nessa Copa. O lateral esquerdo Nagatomo, de 39 anos, entrou na partida contra a Suécia e se tornou o primeiro asiático a disputar 5 Copas do Mundo. Ele é o mais velho de uma seleção que hoje exporta talentos. 2 deles podem ser desfalques contra o Brasil por problemas médicos. O capitão Itakura, do Ajax da Holanda, foi substituído no primeiro tempo contra a Suécia. E o meia Kubo, da Real Sociedade da Espanha, até agora só jogou na estreia contra a Holanda. Problemas à parte, o técnico Hajime Moriyasu expressou gratidão a um brasileiro que contribuiu muito para a evolução do futebol japonês. Zico atuou como jogador na Liga Japonesa no início dos anos 90 e virou ídolo no país a ponto de comandar a seleção naquele Mundial de 2006. O futebol do Japão, que antes engatinhava, terá uma nova chance de derrotar o país que é referência em Copa do Mundo. Os samurais azuis cresceram. É, muito legal essa história dos samurais azuis, mas pode acabar por aqui, né? Tá bom, tá legal. O Zico-san, citado aí, disse que vai torcer pelo Brasil, mas se o Japão avançar, ele não vai ficar triste. Bora para Houston, falar com Edgar Alencar, que já vai aparecer aqui no nosso telão. Ed, sempre um prazer falar com um amigo. Ih, rapaz, ó, tá cheio de torcedor japonês aí. Conta onde você tá e como é que tá a expectativa dessa seleção, que tem muitos problemas, como você bem citou, muitos jogadores lesionados, mas ainda assim com muita expectativa, né, amigo? Bom dia, prazerzaço falar contigo aqui no News. Que prazer, Vini. Bom dia para você, Alex, Lofredo, todo mundo. Mais um bom domingo de Copa pra gente aqui. Estamos no centro de Houston, nesse hotel aqui onde está concentrada a delegação japonesa. Aliás, amigos, o verão norte-americano aqui, o verão dos Estados Unidos, né, com suas intempéries climáticas, fez mais uma vítima ontem, foi a delegação do Japão, porque a chegada da delegação aqui estava prevista inicialmente para as 4h30 da tarde, horário local, né? Então, para 7h30 da noite, horário de Brasília, e só atrasou, o voo demorou para decolar da base que estava servindo a seleção japonesa em Nashville, no estado do Tennessee. Os japoneses demoraram um pouquinho, chegaram aqui à noite, estão descansando. E aí é o seguinte, amigos, não há qualquer indicação, né, na agenda oficial de uma saída aqui, mas desde cedo os torcedores estão aqui esperando aquela história de qualquer movimento, algum jogador, porque a agenda oficial hoje é o seguinte: o Japão vai treinar às 3 horas da tarde, né, no horário de Brasília sempre, no estádio aqui do Houston Dynamo, né, time da MLS aqui dos Estados Unidos, e depois tem as entrevistas oficiais, né, do protocolo da FIFA, aí já no estádio realmente de Houston, aquele estádio do jogo de amanhã, o estádio que é climatizado, que a gente está sempre reforçando que o calor aqui de Houston, hoje inclusive, amigos, tem previsão de sensação para lá dos 42 graus, nada disso vai ter qualquer impacto no jogo dessa segunda-feira. E os torcedores estão por aqui, ó, realmente, ó, com os samurais aqui, com as crianças, que tá confiante aqui, ó. Eu trouxe até a Copa do Mundo. Aqui, ó. Rapaz, speak English? Yeah, please. We're live to Brazil. Nihongo wo karanai. Sumimasen. Falei minha única frase que eu sei em japonês, amigos, que eu não sei falar japonês. You have the trophy. Yes. How confident are you against Brazil? Good morning. Yeah, very good morning. I know we have some tough game tomorrow, but we will get this one. Yeah, real one. Yeah. Score. Score Yeah. 2-1. 2-1. Yep.
I wish you the best, but not tomorrow. But thank you. Arigatou gozaimashita. Falei que eu não sei falar japonês, olha. Falou que vai ser um jogo muito difícil, mas acredita que pode ganhar por 2-1. Hello. Tell me the score tomorrow. Brasil. Vamos ver se esse aqui vai falar japonês ou inglês. Score. Help me out here. Score? Yeah, score. Tomorrow. 3-2. 3-2. 3-2. 0-10. 0-10. 10-0, amigo. 10-0. 3-0. 3-0. 3-0. Rapaz, falei de confiança, ó. No fim, o nosso 4-0. O menino do 10-0 já mudou para 4-0 aqui, ó. Diria o seguinte, amigos, a base vem forte e confiante. Por enquanto, nenhum jogador apareceu, mas se aparecer, serão muito bem recepcionados aqui pela torcida. Opa! Ainda bem que o Sonsilio não pegou essa imagem aqui. Uma criançada brincando aqui, ó. Esse é o astral dos japoneses que vão tentar pela primeira vez, viu, amigos, ganhar um jogo eliminatório numa Copa do Mundo. Essa é a 8ª Copa do Mundo seguida, né? Essa é uma história que começou em 98, como eles são sempre muito reverentes, né, ao aporte que o futebol brasileiro trouxe ao Japão, mas não ganharam ainda nenhum jogo eliminatório, vão ter mais uma chance amanhã com essa expectativa toda aqui. Edgar Alencar, meu amigo, eu acompanho o relator, tá? Eu assino embaixo aí nessa tua frase. Desejo tudo de melhor para os japoneses. Menos amanhã. Não, amanhã não. Ô Ed, para te liberar, antes da opinião dos nossos comentaristas, quero a tua informação aí sobre a situação de momento de atletas que estão lesionados. Minamino, Mitoma e Endo não jogaram ainda, né? E o Kubo está tratando lesão, se tratando de uma lesão que ele teve na partida contra a Holanda. Tem perspectiva desses caras jogarem? Vamos lá, né? O Minatona e o Endo não, né? Sem chance. Sobre o Itakura e o Kubo, vamos lá, né? No treinamento de ontem, que foi realizado pela manhã, né? Ainda na base lá em Nashville, o Itakura nem foi para o campo. Então hoje as prévias, né, dos jornais, toda a imprensa japonesa, não colocam o Itakura e realmente é uma situação muito mais difícil. O Itakura era o capitão do time, né? No jogo agora contra a Suécia, mas ele saiu ainda no primeiro tempo com uma lesão muscular. Então o Japão, que sempre joga com uma linha de 3, hoje ninguém, pelo menos o que a gente pôde ver aqui da imprensa japonesa, coloca o Itakura em condições. E claro, se ele nem foi para o campo ontem, mas hoje no treinamento da tarde a gente vai ficar de olho para ver se essa situação muda. Sobre o Kubo, ao longo dessa preparação, essa curta janela, claro, desde que Japão e Brasil foi confirmado o confronto na segunda fase, o Kubo tinha essa expectativa. Ontem ele foi para o campo, amigo, só que ele treinou a parte do grupo. É um meio importante da Real Sociedad. Muita gente que a gente vê aqui está com a camisa do Kubo. E com alguns torcedores com quem eu conversei, é um grande ídolo, é uma esperança do Japão, mas também não aparece na prévia de ninguém do Japão. Vamos ficar de olho no treino de hoje à tarde, que eu reforço às 3 da tarde no horário de Brasília, vamos poder acompanhar os primeiros 15 minutos, mas nesse momento seria uma surpresa, ele machucou o joelho contra a Holanda no primeiro jogo do Japão aqui nessa Copa do Mundo, seria uma surpresa, mas pode aparecer, dependendo do que a gente olhar hoje à tarde no treino aqui em Houston, amigos. Valeu, Edgar Alencar. Aliás, Ed, para te liberar, manda aquela palhinha do japonês aí de novo, a tua frase que tá sempre na manga, como é que é? Ó, a minha frase me desculpe, eu não sei falar japonês, então sumimasen, nihongo wo karanai. É isso só que eu treinei, é o jeito para eu tentar ganhar fácil, simpatia, né, para ver se eu consigo falar, mas e eu paro aí. Muito bom, amigo. Bom trabalho para você, Edgar Alencar. Mais um show do Ed, tática. Uma bela tática. Você já chega, pede desculpas, né? Não sei falar, e aí desenrola pro inglês. Foi legal que o menino falou, 0 tem. Começa o jogo com 0 mesmo, já tem. 0 já tem, por isso depois ele mudou para 4. Você acha que essa ausência do Kubo é boa para a seleção brasileira? Porque ele faz a bola circular ali. Meu Deus. Não é possível, cara. Juntar esses dois aqui não é isso, amigo. Isso é Lofredo, cara. No triângulo de meio campo. Que espetacular, hein, cara. Depois dessa, eu vou pedir uma licença. Eu não vou participar dessa conversa, que eu sou meio quadrado, tá? Hoje coincide, como eu tô ao vivo, é aniversário de um compadre meu, primo, meu irmão. Abraço. Não, e ele é um cara importantíssimo na minha vida. Ricardo Otênio, de Curitiba. Esse é o momento pro abraço. Beijo pra você, 52 anos já. Que Deus te abençoe, meu irmão. Muita saúde, viu? É hora do abraço. Esse otimismo dos japoneses é para tudo isso mesmo? Dá para acreditar? É possível eliminar o Brasil? Eles têm um retrospecto recente, né? Que a gente usa para fazer as análises. Só que você tem que olhar exatamente a situação. Então, eles venceram o Brasil. A defesa da seleção brasileira, para começar,
Não tem ninguém nem na Copa do Mundo. Aliás, a gente tem esse campinho. Vamos mostrar como foi a escalação já com o Carlo Ancelotti, num cenário de muitos testes nesse amistoso de outubro do ano passado. Hugo Souza no gol, e aí acho que fica até melhor para análise do Alex e do Lofredo. Paulo Henrique na direita, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto. Meio campo com Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Esse é um setor que é idêntico ao da Copa do Mundo agora. Luiz Henrique na direita, Martinelli na esquerda e Vini Júnior na frente. Tem 4 titulares da seleção brasileira aí e tem 2 jogadores no banco de reservas. Um que não vai ser utilizado na partida porque foi colocado para escanteio, que é o Luiz Henrique, sabe-se lá o que aconteceu exatamente. Né? E o Martinelli que entra muitas vezes, mas que vai ter menos espaço agora com a possibilidade do Neymar entrar na partida. Então, basicamente, é outra seleção. Tá? Especialmente na defesa, né? Defesa completamente diferente. O Paulo Henrique fez o gol, né? E que vivia um momento espetacular, o Paulo Henrique. Né? Aí teve uma queda de produtividade a ponto esse de ano, a gente preferir não levar lateral direito. Impressionante. Esse ano dele tirou ele da Copa, vamos dizer assim, que ele tinha ido super bem também, né? A verdade é que foi um primeiro tempo muito seguro da seleção brasileira nesse amistoso. Foi muito bom. E outra... aí você volta, tem aquelas... Eu não vou dizer nem 2 falhas, porque muita gente coloca o lance envolvendo o Hugo Souza como uma falha. Eu acho que foi ali uma infelicidade. Para mim, a falha realmente é a do Fabrício Bruno, que coloca praticamente a seleção do Japão no jogo. Essa daí, né? Essa aí. Comecinho do segundo tempo, você voltando do intervalo, e aí os caras voltam pro jogo. Né? Vini, o que eu acho assim, essa seleção do Japão, que você fala assim, é a melhor, uma das melhores, ou de repente a melhor geração deles. A melhor geração deles ainda não é melhor do que essa geração nossa, se a gente for olhar no papel. Só que é uma seleção que joga de uma maneira muito consistente. Sim. Por que virou esse jogo com o Brasil? O Brasil estava no início desse processo de chegada no Ancelotti. Então tem, igual a gente já falou, tem 4 só daí desse time que... Titulares de hoje. Aliás, antes de você continuar a tua análise, vamos falar sobre titulares. Bora. Opa, olha lá. Porque o Brasil pode repetir a escalação pela primeira vez. Felipe Brizola, Bruno Cassucci, os nossos setoristas da seleção brasileira estão acompanhando o treino que está começando nesse exato momento, não né, amigos? Não pode perder nenhum segundo de imagem, porque são poucos. Não pode. Fica tudo pro Sport TV News. Cassucci, sempre um prazer ter você conosco. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Brizola. Bom dia aos amigos do Brasil. Vini, vamos lá, né? A seleção brasileira começa a trabalhar aqui em Houston. Foi uma logística toda especial exatamente porque o jogo é mais cedo, né? Acontece às 2 horas pelo horário de Brasília, meio-dia daqui. E isso foi uma escolha da seleção brasileira de chegar no sábado, né? E não no domingo, que seria o dia antes da partida, para que os jogadores pudessem ter um tempo para organizar o calendário deles, e especialmente no dia do jogo eles vão acordar mais cedo, tem que fazer uma alimentação que não vai ser um almoço, né? Eles falam que vai ser um meio termo ali entre um café da manhã e um almoço, um brunch, como alguns gostam de dizer. Então isso tudo teve um impacto, né, Cassucci? Porém, o estádio é climatizado, então é uma preparação mais, né, Cassucci, para a questão do organismo estar adaptado para a hora da partida, não necessariamente para o calor, certo? Certo, Brizola. Hoje o Brasil treina em outro estádio, não é o estádio da partida, o estádio do Houston Dynamo, inclusive muito aprazível, muito bonito, né? Um estádio para 22 mil pessoas. E hoje sim com muito calor, né, Brizola? A gente já está aqui com os termômetros marcando 30 graus. Essa foi uma preocupação da seleção desde antes da chegada aos Estados Unidos, a preparação para enfrentar altas temperaturas, mas para amanhã isso não é uma questão, porque é um estádio climatizado, por mais que o jogo seja ao meio-dia, com uma previsão do tempo aí de 34 graus, lá dentro do estádio vai estar tranquilo, não vai ser uma questão para a seleção, é muito mais, como você bem pontuou, a questão do horário diferente das outras partidas do Brasil. E vamos avançar, Cassucci. Vini, você também fica à vontade, caso queira fazer alguma pergunta, mas eu queria avançar na questão do time, né? Porque a seleção brasileira faz possivelmente a melhor partida sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, seguramente a melhor partida nessa Copa do Mundo, e ele tem a oportunidade de repetir uma escalação que muitas vezes ele não repetiu, até por questões de lesão, né? É complexo quando você fala que ele tem 15 escalações em 15 jogos diferentes, porque aí você pega datas FIFA diferentes, né? Então, em março ele tinha algum jogador, em junho ele não tinha, em setembro também não, mas agora ele tem todos os elementos, e tudo indica que a gente vai ter essa repetição pela primeira vez, né, Cassucci? Isso mesmo, Brizola.
pela primeira vez em 15 jogos. E como você falou, além da questão dos desfalques, em muitas datas FIFA, entre um jogo e outro, ele optava por fazer observações, por experimentar novos jogadores. E isso aconteceu, por exemplo, contra o Japão, né? O Brasil vence a Coreia por 5-0 e depois vai para Tóquio, pega o Japão em outras circunstâncias, né? Ele muda totalmente a defesa. Inclusive, o Brasil perde aquele amistoso com uma defesa que nenhum dos jogadores foi convocado para a Copa do Mundo. E sim, para amanhã a gente acredita, entende que o Brasil vai ter a mesma escalação do último jogo, algo que ainda não aconteceu. Não só porque o time se encaixou muito bem, mas porque ele não perdeu peças, ele tem todos os jogadores à disposição, com exceção do Rafinha, que segue em recuperação. E essa Copa do Mundo tem uma vantagem da distância entre os jogos, né? Porque há 3 anos e meio, quando a gente estava no Catar, foi o tema de muitas pautas, né? A terceira rodada, as equipes que estrearam mais tarde, né? Dos grupos ali do G e H na última Copa do Mundo, nas oitavas de final eles tiveram que adiantar o calendário e muitas equipes optaram por preservar os jogadores. O caso do Brasil contra Camarões, né? E dessa vez é diferente, porque como a Copa é mais longa, tem um intervalo maior entre as partidas. Claro que um time ou outro, que de repente estava num grupo com uma letra mais alta, vai ter um dia menos de recuperação física. O próprio Japão vai ter um dia menos, mas mesmo assim deu tempo dos jogadores descansarem, né, Cassus? Também influenciando uma escalação, uma repetição de escalação, né? Sim, a gente viu, inclusive, a seleção teve folga no dia seguinte ao jogo e depois ainda deu um dia de descanso para alguns atletas, só 3 titulares foram a campo. Essa é uma questão que ajuda e que também, caso o Brasil se classifique, vai ter esse respiro também na próxima fase. O calendário vai começar a apertar antes de uma eventual semifinal, que aí o Brasil vai ter só 4 dias e também de uma eventual final com só 4 dias de recuperação. E quando você fala 4 dias, a gente que cobre o Campeonato Brasileiro sempre, só 4 dias não parece tão ruim, né? Mas para esse nível de jogo é uma questão. E vamos lá. Final de temporada europeia, né? Onde a maioria dos atletas convocados joga. Exatamente. O nosso Marcelinho Bastos já está passeando lá para trazer o treino para vocês ao vivo. Um dos exercícios que a gente sempre tem é contar os jogadores para ver se está todo mundo treinando, se não ficou ninguém ficou na academia fazendo algum trabalho interno, controle de carga. Todos aí, Brizola. Tá todo aí, ó. O Cassus é muito rápido na conta, ele já traz a informação, tá todo mundo aqui para a partida. Brizola. Para esse duelo, ontem a gente, por uma questão de logística... Pode falar, Vini. Desculpa te interromper, só para perguntar sobre Neymar, que a gente está vendo agora aqui no Sport TV News, apareceu a imagem do nosso camisa 10. Qual a apuração de vocês aí em relação a essa estreia? Foram 15 minutos, um pouco mais, se a gente contar os acréscimos. Qual a percepção da comissão técnica em relação a esses primeiros minutos e se tem uma possibilidade agora dele jogar um pouquinho mais, quem sabe? Conta um pouco sobre Neymar, por favor. Não, então, tudo que a gente recebe relacionado a esse assunto é sempre muito positivo, Vini. Assim, em todas as entrevistas, nas entrelinhas, a postura, o comportamento também em relação aos outros colegas. Tem até alguns detalhes que acho que estão fáceis da gente visualizar, né? O Neymar, ele tem algumas coisinhas que eu vejo uma diferença importante. Ele não fica... Isso pode ser uma coisa que as pessoas imaginam que seja uma bobeira, mas eu acho que tem uma simbologia legal. Ele entra junto com os jogadores, ele não é o último a entrar no campo, o último a sair do ônibus. Claro, eventualmente pode acontecer num treino ou outro. Então, tudo que a gente recebe, eu não sei se o Cassus também está nessa mesma linha, é de que ele está fazendo um trabalho muito bom, assim. Ele é sempre muito elogiado pela postura e pela forma como ele está lidando com os jogadores mais jovens. Por aí. E de entender um novo papel na seleção, né, Brizola? Inclusive, hoje a gente publica uma matéria no GE. Globo mostrando que esse cenário do Neymar reserva na seleção é algo extremamente incomum. Nem mesmo quando o Neymar surge na seleção brasileira, ele lida com uma reserva. Ele já começa ali aos 18 anos no time titular. Em mais de 16 anos na seleção, o Neymar foi reserva em apenas 6 jogos. O 6º foi contra a Escócia. E ele lidando muito bem com isso. É algo que o Ancelotti já tinha de relatos, né, que ele era uma liderança positiva, alguém que aceitava comandos, alguém que colaborava com o grupo e que ele está conseguindo comprovar nesse primeiro mês de trabalho junto com o Neymar aqui nos Estados Unidos. E em relação à questão da minutagem, aí a gente vai ter que ver mais o contexto da partida, né? Vini Ancelotti tem mostrado que ele é uma comissão técnica que faz um trabalho sob medida, né? Então, se ela precisar de um determinado jogador, ela vai fazer essa alteração, independentemente de repente de ter alguém na fila, né? A gente viu isso, acho que de uma forma muito clara no segundo jogo, quando o Rafinha machuca e o Luiz Henrique normalmente seria o reserva
de primeira ordem ali para aquela posição, e ele colocou o Ryan e no fim gostou tanto que o Ryan foi mantido. É mais ou menos por aí, né, Cassius? Vão dependendo do que o jogo vai pedir, né? Em relação ao Neymar, o jogo contra a Escócia foi muito propício para que ele ganhasse esse tempo em campo, porque era um contexto favorável. O Brasil vencendo, já um placar elástico. O Ancelotti, inclusive, aproveita não só para colocar o Neymar para ter esse ritmo, mas para preservar jogadores que estavam pendurados, num contexto de maior exigência física dos atacantes, por exemplo, que o Brasil precise dos atacantes mais participativos na marcação. Não me parece ser um contexto que favoreça tanto o Neymar. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Vimos aí o pessoal do Sport TV News trazendo aí algumas informações, um pedacinho ali do treino da seleção que treinou hoje para estar enfrentando aí o Japão, né? Provavelmente a equipe que vai estar entrando é a mesma equipe que enfrentou a Escócia, né? O Ancelotti deve começar com esses jogadores, né? E no decorrer da partida, né? Ele vai estar fazendo aí algumas mudanças, tá bom? Deixa aí nos comentários a sua opinião referente à escalação. Quem vocês acham que deveria estar jogando? Vocês acham que o Neymar já poderia estar entrando aí de titular? Deixa aí nos comentários, tá bom? Mais uma vez peço que por favor se inscrevam no canal, deixe seu like e ativem o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então até o próximo vídeo.